E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar um dos maiores truques de mágica dos sistemas operacionais: a paginação em disco. Sabe, aquela técnica genial que cria a ilusão de que o computador tem uma memória infinita, permitindo que a gente rode programas e faça coisas que, na teoria, nem caberiam ali. Vamos entender como essa mágica acontece. Mas, antes de mais nada, por que a gente simplesmente não tem memória infinita e pronto? A resposta está num dilema clássico da computação: uma briga constante entre custo e velocidade. Olha só essa tabela. O conflito fica bem claro. De um lado, a gente tem a memória RAM. Ela é absurdamente rápida, o que é ótimo, mas também é bem cara. Do outro lado, o disco rígido, que tem um espaço de armazenamento gigante por um preço muito baixo. O problema? Ele é, bom, 100 mil vezes mais lento. É uma diferença brutal. E é exatamente esse o quebra-cabeça que a paginação em disco tenta resolver. Então, a gente chega no centro da questão, o dilema da memória escassa. É uma verdadeira batalha entre os programas que querem cada vez mais memória para rodar e as limitações físicas e, claro, financeiras do hardware. Pensa um pouco nos aplicativos de hoje em dia. Jogos, editores de vídeo, navegadores com dezenas de abas. Eles são verdadeiros devoradores de memória. Para funcionar bem, cada um deles precisa manter o seu conjunto de trabalho, que são as partes mais importantes do programa naquele momento, ali na RAM, prontinho para ser usado. Com tanta gente querendo um pedacinho, a RAM vira um recurso super disputado. E é aqui que a mágica acontece. A solução para esse dilema é a paginação em disco. É uma técnica muito sofisticada que o sistema operacional usa para basicamente enganar os programas, fazendo eles pensarem que tem muito mais memória à disposição do que a quantidade de RAM que existe de verdade. Explicando de um jeito mais técnico, o sistema operacional fica de olho na RAM. Quando ele percebe que tem uns blocos de dados, umas páginas de memória que não estão sendo usadas há um tempo, ele as move para uma área especial no disco, chamada de área de troca ou swap, e sobra um espacinho precioso na RAM. E se por acaso aquela página for necessária de novo, sem problemas, o sistema traz de volta do disco para a RAM. Para a gente visualizar isso melhor, vamos imaginar uma empresa, a Angel Corp. Pensa que a memória RAM é o escritório principal. É um lugar nobre, de acesso imediato, onde as equipes trabalham nos projetos mais quentes do momento. Já o disco rígido é um armazém gigantesco e bem mais barato lá longe, onde ficam guardados os projetos antigos ou menos urgentes. E as páginas de memória? São as pastas de cada projeto. Certo. E o que acontece quando uma equipe no escritório precisa de uma pasta que não está lá, ela está no armazém? Nesse momento, o hardware percebe isso e avisa o gerente, que é o nosso sistema operacional. Isso é o que chamamos de falta de página ou page fault. O gerente, então, para tudo, vai até o armazém, pega a pasta, encontra um espacinho no escritório, talvez mandando outra pasta menos importante para o armazém, e entrega a pasta para a equipe. E o mais legal? A equipe nem percebeu que essa troca toda aconteceu. O trabalho simplesmente continua. E é aqui que a coisa fica interessante. Quando o escritório, a nossa RAM, está completamente lotado, o gerente, ou seja, o sistema operacional, tem uma decisão bem difícil para tomar. Qual pasta ele vai mandar para o armazém para abrir espaço para a nova que está chegando? Essa escolha é absolutamente crítica. Se o gerente tomar a decisão errada e mandar para o armazém uma pasta que ia ser usada logo em seguida, ele vai ter que buscar de novo, e isso vai deixar tudo lento, comprometendo o desempenho do escritório inteiro. Para tomar essa decisão, existem várias estratégias. O algoritmos. O FIFO é o mais simples. A primeira pasta que chegou é a primeira a sair. O LRU já é mais esperto. Ele tira a pasta que está lá pegando poeira, a que não é usada há mais tempo. E tem o ótimo, o OPT, que é como um vidente. Ele tiraria a pasta que ele sabe que vai demorar mais para ser usada de novo. E olha a diferença de desempenho que isso faz. Só tem um pequeno detalhe sobre o algoritmo ótimo. Ele é impossível na vida real. Por quê? Porque ele precisaria de uma bola de cristal para saber o futuro, para prever exatamente quais pastas seriam pedidas em seguida. Como ninguém pode prever o futuro, os sistemas de verdade usam algoritmos como o LRU, que tentam chegar o mais perto possível desse ideal. Mas, e quando a mágica dá errado? O que acontece quando tem tanta, mas tanta coisa para fazer que o escritório simplesmente não dá conta? Aí, o sistema entra num estado de colapso chamado thrashing. É quando o truque da paginação vira o próprio vilão da história. É só lembrar daquele número. O acesso ao disco é 100 mil vezes mais lento que a RAM. Cada vez que o sistema precisa buscar algo no disco, é uma perda de tempo gigantesca.
No estado de thrashing, essas idas e vindas ao disco acontecem o tempo todo e o sistema praticamente para. Esse gráfico mostra o drama perfeitamente. Conforme a gente adiciona mais trabalho, a CPU vai sendo mais usada, tudo certo? Chega num ponto ótimo. Mas, se a gente passar desse ponto e continuar adicionando tarefas sem ter memória suficiente, o sistema desaba. A CPU fica tão ocupada trocando páginas entre a RAM e o disco que não sobra tempo para fazer o trabalho de verdade. Então, o que é o thrashing? É basicamente isso. Um estado caótico, onde o computador passa mais tempo gerenciando a falta de memória do que executando os programas. É como se, na nossa analogia, o gerente passasse o dia inteiro correndo entre o escritório e o armazém, e, por causa disso, ninguém mais conseguisse trabalhar em nada. Resumindo a história toda, a paginação em disco é uma ilusão fantástica, uma técnica fundamental que permite que a gente faça um monte de coisas ao mesmo tempo no computador. É um mecanismo poderoso, mas que depende de um equilíbrio muito delicado e de decisões super inteligentes do sistema operacional para não virar um desastre. Então, da próxima vez que um programa parecer meio lento, lembre-se, por trás das telas, o sistema operacional está fazendo uma aposta. A cada milissegundo, ele tenta adivinhar qual pedaço de informação vai ser necessário em seguida. A eficiência de todo o sistema depende da frequência com que ele acerta essa aposta. Fica a reflexão, né?